Olá, meu aluno! Estamos de volta! Vamos agora dar início a um novo assunto. Sabe qual assunto nós iremos estudar agora? Figuras de linguagem, que é a tal da linguagem figurada. Bom, antes de nós começarmos, por que é importante este bate-papo inicial? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas quando você observa o tópico linguagem figurada, esse tópico linguagem figurada, que é o oposto da linguagem literal, é ou não é verdade? A língua portuguesa, ela apresenta a linguagem literal e apresenta do outro lado a linguagem figurada. E estes nomes são conhecidos, só que você está acostumado a usar outro nome. Em vez de linguagem literal, você está acostumado com a linguagem o quê? Linguagem denotativa ou conotativa? Denotativa. E o que é a linguagem denotativa? É a linguagem real, não é verdade? Linguagem real. E em vez de linguagem figurada, você está acostumado com a linguagem o quê? Conotativa. E o que é a linguagem conotativa? É a linguagem figurada, é a linguagem não real. Então a língua portuguesa trabalha basicamente com essas duas linguagens. Ou seja, você tem a linguagem, são essas duas linguagens, a linguagem literal de um lado e a linguagem figurada do outro. A linguagem literal é aquela linguagem real, é a linguagem denotativa, e a linguagem figurada é a linguagem não real, é a linguagem conotativa. Bom, são essas duas linguagens que nós temos. Aí, pare e pense comigo. Linguagem figurada? O que é uma linguagem figurada? O que é uma linguagem não real? O que é uma linguagem conotativa? Onde eu encontro isso principalmente? Nas figuras de linguagem. É ou não é verdade? Linguagem figurada. Figuras de linguagem. Não existe uma associação? Linguagem figurada e figura de linguagem? Pois é. Quando nós estamos estudando as figuras de linguagem, nós estamos estudando também a linguagem figurada. Ou seja, quando em um edital nós temos o tópico linguagem figurada, perfeitamente pode haver uma questão na sua prova de figura de linguagem, porque o assunto está intimamente relacionado, o assunto está ligado, é a mesma coisa. Então, neste momento, nós iremos estudar exatamente isto. Nós iremos estudar o quê? A linguagem figurada, que é a figura de linguagem, ou seja, a linguagem estilística. Então, linguagem figurada, linguagem estilística, figuras de linguagem. É o que nós iremos estudar a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. A estilística é a parte da gramática que trata das estratégias artísticas criativas usadas na língua, principalmente as figuras de linguagem. Bom, então, o uso dessa linguagem criativa, o uso dessa linguagem artística, que determina aí a estilística como um todo, na realidade nós iremos encontrar principalmente nas figuras de linguagem, que vão caracterizar essa tal linguagem figurada, essa linguagem não real, não é verdade? A estilística trata daquela linguagem criativa, fora da usual, fora do que é comum nos registros linguísticos corriqueiros dos falantes. A brincadeira com as palavras, em seus aspectos semânticos, fonológicos, morfológicos, léxicos e ou sintáticos, dá colorido ao que é dito. Então, esse colorido, que nós iremos enxergar com o emprego da estilística, vai ser ratificado principalmente com as figuras de linguagem. E aí, meu aluno, é importante
que nós comecemos a divisão das figuras de linguagem. Então, antes, vale a pena dizer a você que figuras de linguagem é o gênero. Figuras de linguagem é um termo genérico. E existem as suas espécies, as suas divisões. As figuras de linguagem, elas se dividem. Nós temos as figuras de pensamentos, que também são chamadas de tropos. Figuras de pensamentos ou tropos. Nós temos as figuras de sintaxe. Nós temos as figuras de palavras. Eu apaguei tudo, né? Percebeu que foi sem querer. Eu escrevo novamente. Que merda, hein? Figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Ai, ai. Para ficar bem real, né, meu aluno? Figuras de linguagem. Essas figuras se dividem. Figuras. Figuras de pensamentos. Figuras de construção, figuras de palavras e, por fim, figuras fonéticas, né? Ou de fonemas. Figuras de som. Então, basicamente, nós temos estas divisões aqui. Quando nós estudamos figuras de linguagem, normalmente você está acostumado com metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, aquela coisa toda. É ou não é verdade? Só que há uma divisão. Antes de você começar a pensar na metáfora, na aliteração, na gradação, na onomatopeia, enfim, você tem que saber que há esta divisão na figura de linguagem. Figuras de pensamento, figuras de construção, figuras de palavra e figuras de som. E aí vamos estudar agora cada uma delas de forma pontual. Vamos lá? A começar pela... Deixe-me apagar aqui o slide. Agora sim eu vou apagar tudo de forma proposital, né? A começar pela... Olha aí. Figuras de palavras, que também são chamadas de tropos, tá legal? Vamos às figuras de palavras. Vamos lá. Definição. Na parte escrita, eu só apresentei porque o slide vai trazer a definição de cada uma dessas figuras. Figura de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento e as figuras de som, são os fonemas. A definição eu já vou apresentar aqui no slide, por isso que eu não defini cada uma delas, só apresentei as divisões de forma específica. Então, termo genérico, figuras de linguagem e as suas divisões, figuras de palavras, figuras de pensamentos, figuras de construções e as figuras de sons ou figuras de fonemas. Tudo bem? Então vamos lá. Figuras de palavras significam o quê? Nas figuras de palavras ou figuras de estilo, as palavras passam a assumir sentidos ampliados, diversos, consoante o contexto. Então, repare que as figuras de palavras ou tropos estão principalmente relacionadas a quê? Ao sentido. Observe aqui, ó, nas figuras de palavras ou figuras de estilo, as palavras passam a assumir sentidos ampliados, diversos, conforme o contexto. Então vamos estudar a primeira figura de palavra de agora. Vamos lá. Comparação ou símile. E aí, você se lembra desta figura de palavra?
ou desta figura de linguagem, comparação ou símile? É mole, meu aluno. A comparação ou símile é aquela comparação em que o elemento que permite a comparação está explícito. Ou seja, em termos gerais, o que é uma comparação ou símile em se tratando de figura de linguagem? É uma comparação explícita. E a comparação explícita é aquela que apresenta o termo que permite a comparação. Este termo vai estar explícito na frase. Observe, ó. Primeira definição. Consiste numa comparação explícita com a presença do elemento comparativo. Então, o elemento comparativo tem de estar expresso. Você vai enxergar, ao ler, você visualiza de imediato o elemento responsável pela comparação. Em se tratando de uma figura de palavras, ou simplesmente o termo genérico, figura de linguagem, é uma comparação em que o elemento que permite a comparação está explícito, é expresso na frase. Elementos comparativos são eles: o como, tal qual, igual a, feito, que nem, etc. Observe aqui o exemplo. A aluna é como uma flor. Nós temos aqui uma comparação explícita. E o elemento que nesta frase que eu coloquei permite a comparação é este como. Olha aqui, ó. Se alguém perguntar em prova qual é a figura de linguagem presente na frase a aluna é como uma flor, você pode encontrar como resposta a própria palavra comparação ou a palavrinha símile, tá legal? Então isto aqui é uma comparação ou símile, é uma comparação explícita, é uma comparação em que o elemento que permite a comparação vai estar presente no contexto. Não se esqueça de que a comparação ou símile faz parte do grupo de figuras de palavras ou tropos, figuras de palavras que também são chamadas de figuras de estilo. Figuras de palavras ou figuras de estilo são aquelas figuras de linguagem que estão relacionadas a sentido, principalmente. Vão apresentar aí um sentido, um aspecto semântico ampliado ou diverso no contexto, tudo bem? Vamos lá. Aí, depois da comparação ou símile, é natural estudar a metáfora. Então, a metáfora é uma figura de palavra também. E a metáfora é muito parecida com a comparação ou símile, meu aluno. Porque, na realidade, a metáfora é uma comparação. Mas, Tiago, qual vai ser a diferença entre metáfora e símile? Já que você disse que a metáfora é também uma comparação. Só que há um detalhe importante. A metáfora é uma comparação em que o elemento que permite a comparação, aqueles elementos como, que nem que, feito, que eu mencionei no slide anterior, está implícito, não está mais explícito. Ou seja, em termos gerais, você pode dizer que a metáfora é uma comparação implícita. Você percebe que está havendo uma comparação, entretanto, aquele elemento definidor responsável por tal comparação não vai estar presente na frase. Ele vai estar o quê? Escondidinho, implícito, subentendido. Lá no slide anterior eu disse, a aluna é como uma flor. Não foi isso que eu disse? Agora olha só este exemplo aqui, ó. Teoria primeiro, né? Consiste numa comparação implícita, numa relação de similaridade entre duas palavras ou expressões. Comparação implícita. Agora eu digo, a aluna é uma flor. Então cuidado para não cair em pegadinhas. A aluna é como uma flor. O elemento que permite a comparação está explícito. Logo, qual é a figura de linguagem presente? Comparação ou símile. Agora, quando eu retiro como e digo a aluna é uma flor, eu estou diante de outra figura de linguagem, de outra figura de pensamento ou de estilo. Qual? Metáfora. É uma comparação implícita. É uma comparação em que o elemento que permite a comparação não está explícito, ou seja, está implícito. Então, ó,
a aluna é uma flor, equivale a aluna é como uma flor, não é verdade? Quando eu digo assim, ó, eu enxerguei um rapaz, um idoso, né? Um idoso, e eu olho para o idoso e digo assim, cabelos de neve. Aquele idoso tem cabelos de neve. Quando eu digo cabelos de neve, meu aluno, cabelos de neve, que tipo de figura de pensamento, que tipo de figura de linguagem surge neste momento? É a metáfora, é ou não é verdade? Eu estou comparando o cabelo do idoso à neve. E aí você percebe a comparação implícita. Há uma similaridade entre duas palavras ou expressões. Por quê? Porque eu tenho aqui a neve e o cabelo dele é branco. É ou não é verdade? Então, ó, cabelos brancos como a neve. Então, eu não preciso necessariamente de ter aí as duas palavras expressas. Todas as palavras que me levam à comparação, elas podem estar subentendidas. E aqui, ó, cabelos de neve, não surgiu aí o branco para eu comparar com a neve. No exemplo anterior, a aluna é uma flor, a comparação é entre aluna e flor, né? Na realidade, existe outra palavra aqui. A aluna é linda como uma flor, a aluna é cheirosa como uma flor, a aluna é meiga como uma flor. Alguma coisa que permite esta comparação. Eu tenho que saber quais são as características da flor e enxergar uma dessas características na aluna. Seja o perfume que as flores exalam, seja a beleza, seja aquela coisa meiga, alguma coisa, enfim. E aqui, quando eu digo cabelos de neve, eu tenho de observar alguma característica da neve que eu estou associando ao cabelo. E no caso aqui é a cor, né? A neve é branca. Então, cabelos brancos como a neve são metáforas. Tudo bem, meu aluno? Então, ó, comparação ou símile é a comparação explícita. O elemento que permite a comparação vai estar presente. Já na metáfora, o elemento que permite a comparação não está presente, está implícito. Você é que chega a ele, ok? Então, meu aluno, a próxima figura de palavra que nós iremos estudar é a catacrese. Você se lembra da catacrese? A catacrese são aquelas expressões famosas, pé da mesa, as costas da mão, peito do pé, é ou não é verdade? Pois é. Qual é a definição que nós temos aí para a catacrese? É um tipo de metáfora, só que é uma metáfora mais específica, né? Mas é um tipo de metáfora que se cristalizou na cultura popular, caracterizada pela falta de termo adequado a ser utilizado, né? Desconhecimento da comunidade linguística sobre um termo exato. Então, a catacrese não deixa de ser uma metáfora, mas é uma metáfora específica, que cria expressões que já estão arraigadas na cultura popular. E por que estas expressões surgem? Exatamente pela falta de um termo exato para caracterizar aquilo que está sendo veiculado. Exemplo, quando eu digo, ó, dei uma pancada no pé da mesa, eu estou comparando aquilo ali a um pé. Então, razão pela qual a gente diz que a catacrese é um tipo de metáfora, porém é uma metáfora específica, que já se cristalizou na boca do povo, na cultura popular, exatamente por desconhecer um termo mais exato para aquela situação. Dei uma pancada no pé da mesa, se você não chama aquilo ali de pé da mesa, vai chamar de quê? É ou não é verdade? Feri o céu da boca. Veja a batata da minha perna. Ou seja, são expressões que já estão cristalizadas na boca do povo, na cultura popular. É um tipo de metáfora, porém uma metáfora específica, né? Exatamente pelo desconhecimento de um termo mais exato, mais preciso, isso aí já está massificado e cristalizado na cultura popular.
Então, todos os exemplos que eu estou apresentando aqui a você, meu aluno, dei uma pancada no pé da mesa, feri o céu da boca, veja a batata da minha perna, tudo isso aqui é a velha e famosa catacrese. Tudo bem? Não confundem, catacrese. A próxima figura de palavra é a metonímia, né? Olha aí, ó, figura de linguagem bastante usada, figura de linguagem que cai bastante em prova, é essa tal metonímia. Porque existem tipos de metonímia, não é verdade? A metonímia, definição, consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra. Agora é lógico, né? Por que eu utilizo uma palavra no lugar de outra? Porque há uma relação entre elas. Não é simplesmente substituir uma palavra por outra assim do nada. Olha, resolvi substituir. Não. Tem de haver uma relação semântica, tem de haver uma afinidade entre estas palavras. Quando há uma afinidade entre determinadas palavras, quando há uma semelhança entre determinadas palavras, eu posso substituí-las, uma pela outra, umas pelas outras. Observe aqui, ó. Consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, havendo entre ambas uma relação de afinidade, semelhança, há uma aproximação. E há vários tipos de metonímias, de metonímia. Vamos aos mais cobrados, né? Vamos aí aos casos, aos tipos mais cobrados. Ó, nós temos aí aquele velho e famoso a parte no lugar do todo. Você se lembra deste casinho aí de metonímia? Em que você usa a parte no lugar do todo? Eu comprei 200 cabeças de gado. Eu não comprei somente as cabeças, eu comprei o gado inteiro. É ou não é verdade? Mas eu uso apenas uma parte para representar o todo. Isso é uma metonímia. E é uma metonímia do tipo a parte pelo todo. Repare que é uma linguagem figurada. É uma linguagem não real, porque ninguém compra ao pé da letra 200 cabeças. Razão pela qual o sentido aqui é o quê? É o sentido figurado, é a linguagem figurada. Ou seja, é o sentido não real, é o sentido conotativo. Exemplo, ele tem 500 cabeças de gado na fazenda. O mesmo exemplo que eu dei a você, ó. Você substitui a parte pelo todo. Então, a metonímia consiste exatamente nisso. Substituição de palavras que guardam entre si uma certa semelhança, uma certa afinidade dentro daquele contexto. Então, ele tem 500 cabeças de gado na fazenda, é uma metonímia do tipo parte no lugar do todo. Nós temos, segunda metonímia, o conteúdo no lugar do continente e vice-versa. Pois é, ó, esta aqui é bem usada. Eu tenho certeza de que hoje, em alguma hora do dia, você usou esta metonímia, em que você substitui o conteúdo pelo continente, ou o continente pelo conteúdo. Tiago, continente é o continente o que? Americano? Não, não é isso não. Conteúdo pelo continente, continente é o que contém. Continente é aquilo que contém o conteúdo. Entendeu o que eu falei? Então perceba, quando eu digo assim, ó, nós estamos em um restaurante e eu digo assim, passe-me a farofa. Você vai pegar a farofa, vai colocar a farofa na sua mão e vai, toma aí a farofa aí. Não, você não vai fazer isso. Você vai dar o quê? O recipiente, não é verdade? Em que a farofa está presente. Então, esse passe-me a farofa é uma metonímia. É uma metonímia em que eu estou substituindo o quê? O conteúdo, que é a farofa, pelo continente. É ou não é verdade? Então, ó, e pode ser vice-versa também, né? Quando você fala assim, ó, poxa, você quer beber vinho? Ah, eu aceito um copo. Você não vai beber o copo, não é verdade? Você vai beber o que está dentro do copo. Então, ó, olha aí, observe aqui comigo o exemplo, ó, passe-me a farinha. Na realidade, essa é uma metonímia, porque ninguém vai te dar a farinha. E sim o quê? O recipiente, não é verdade? A farinha é o quê? É o conteúdo, mas você quer o continente.
Então você acaba utilizando conteúdo no lugar do continente. Vinho? Ah, eu aceito um copo. É o oposto agora. O copo é o continente. O conteúdo do copo é o vinho. Não é verdade? Você não vai beber o copo, você vai beber o que está dentro do copo. Então agora você troca, você usa um copo que é o continente, você usa o continente no lugar do conteúdo. Então, isso aí é o que nós chamamos de metonímia do tipo o conteúdo no lugar do continente e vice-versa. Tudo bem? Nós temos aí, ó, o autor no lugar da obra. Eu li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis. Machado de Assis é o autor. Você leu a obra dele. Memória Póstuma de Brás Cubas, por exemplo. Mas quando você faz isto, né, você está substituindo um termo por outro, porque existe uma relação semântica, uma afinidade, uma aproximação entre os termos. Se a obra é do Machado de Assis, eu substituo o autor pela obra. Neste caso aqui, ó, gostaria de ter um Picasso em casa. Na realidade, você não vai ter o Picasso na sua casa. Não é o pintor, até porque nem vivo o camarada está mais, mas é a obra dele, é ou não é verdade? Então isso aí é um exemplo de autor no lugar da obra. Tudo bem? Bom, então vamos encerrar este bloco aqui e ao retornar nós iremos dar sequência às figuras de linguagem. Valeu, meu aluno? Não saia daí não, é rapidinho. Até lá!